Em uma excelente coincidência, a música que a gente vai falar hoje, Song to Sing When I'm Lonely, tem o John Frusciante cantando uma música quando se sente sozinho. E no vídeo de segunda-feira a gente falou de Anthony Kiedis contemplando a sua solidão. Então os Chili Peppers, mesmo afastados pelos vídeos, eles continuam juntos, unidos e presentes aqui no canal. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Fãs de John Frusciante, deixa nos comentários qual música eu traduzo da carreira dele. Eu confesso que eu não conheço muito o material do cara, a não ser as mais famosas e algumas participações que ele fez, mas no geral eu não conheço a fundo a história do John e as músicas da carreira solo. Então se tem uma música preferida que tu quer que eu traduza e interprete no próximo vídeo, deixa aí embaixo nos comentários. E aí o pessoal que também gosta dessa música já dá um upvote ali para eu saber qual música está sendo mais requisitada para um futuro vídeo de John Frusciante. E vamos falar da música de hoje então, Song to Sing When I'm Lonely. Verso 1, A Song to Play When I'm Lonely, Win and Never Play a Game Again. Uma música para tocar quando eu me sinto sozinho. Aqui o John, coincidentemente, novamente, o John tinha terminado com a sua namorada, enquanto Anthony Under the Bridge tinha terminado com a sua namorada. Então, uma música para tocar quando eu me sinto solitário. Aqui, esse é o sentido da solidão. Win and never play a game again. Então vença e nunca mais jogue um jogo, uma partida novamente. Isso aqui me remete totalmente à Fórmula 1. Claro que o John escreveu sobre isso, eu nunca vi ele falar sobre esse assunto, mas é muito curioso que na história da Fórmula 1 tem pilotos que vencem um campeonato e se aposentam. Então o quão desgastante deve ser jogar esse jogo do piloto profissional. E aqui talvez o John falando de amor, pode falar da carreira dele, pode falar de várias outras coisas, né? Mas a ideia de lutar tanto por uma coisa e quando tu consegue alcançar, tu nunca mais faz ela, né? Pra mim, na minha vida, é aquele solo do Van Halen que eu fiz em algum outro vídeo. Quando eu tirei aquele solo, eu nunca mais toquei ele. Então eu só queria saber se eu conseguia. Consegui, não preciso mais tocar, nunca mais. No one to face when I'm falling. Holding tight to dreams that never end. Então, ninguém para encarar, no one to face when I'm falling, quando eu estou caindo. Então, quando ele está olhando para baixo, no seu momento de queda, ele não tem ninguém para olhar, porque talvez as pessoas estão acima dele, ou ele está se sentindo deprimido, né? Então, ele está olhando para baixo. Holding tight to dreams that never end. Então, me segurando, apertado para sonhos que nunca acabam. Então, essa ideia de que mesmo caindo, ele permanece um sonhador. E aí, isso aí condiz totalmente com a alma do John, né? E aí no refrão ele diz I'll be you, I do, I'll be you. No one's afraid to be called by another name. Eu vou ser você, eu vou ser você. Essa ideia aí de tomar o lugar do próximo, né? Começando com uma empatia, se pôr no lugar do outro. No one's afraid to be called by another name. Ninguém está com medo ou ninguém tem medo de ser chamado por outro nome. Então a ideia de trocar lugares com outra pessoa, ninguém tem medo dessa posição, né? Porque às vezes também as pessoas não gostariam de ser elas mesmas, né? E a ideia de eu vou ser você também pode ser aquela ideia de tipo assim, você não está sozinho, né? Então o John tá dizendo que ele se sente sozinho, mas quando ele troca de lugar com alguém, ele diz eu entendo a tua dor e talvez a minha dor não seja maior que a tua. Então tem muita empatia já nessa letra, né? No one dares to be put down where they don't belong. Nowhere's anyone's reason. Everything's dying and living. Aqui ele já tá meio depressivo, né? Mas ele já fala uma coisa muito real aqui. Ninguém ousa se colocar onde não pertence. No one dares to be put down where they don't belong. Aqui é muito interessante, né? O medo de tentar coisas novas, de ir para ambientes diferentes, de sair da sua rotina e da sua zona de conforto. Nowhere's anyone's reason. Everything dying and living. Então, nenhum lugar é a razão de ninguém. Aqui ele já está bem depressivo, né? Everything dying and living. Então, tudo está morrendo e indo embora. Então, aqui culminou na sua depreciação, né? Então, ele está se sentindo sozinho e essa música aí talvez seja um desabafo. Out with these faults and you make me a baby. Faking a movement by no one seeing it. Então, bem interessante. Aqui eu vou pedir até ajuda de quem conhece mais o John, porque é bem estranho o que ele fala, né? Out with these faults, então para fora com essas falhas, né? Faults é falhas, and you make me a baby. E você me transforma em um bebê. É curioso, né? O bebê pode dar a ideia de inocência ou a ideia de depender de alguém. Então, se ele for out with these faults, tira essas falhas do jogo, né? Joga essas falhas fora. Então, talvez se tu descartar as falhas, ele vira um bebê. Você me faz um bebê. Estranho, assim, porque aí de quem seriam as falhas, né? É da pessoa, que se tu tirar as falhas da pessoa, ela trata ele como um bebê, como alguém que precisa de acolhimento, ou se ele remover as falhas da personalidade dele,
ele se torna vulnerável, assumindo a posição de um bebê. Então aqui é curioso, né? Tem vários tipos de interpretação. Tem uma interpretação melhor, deixa embaixo nos comentários. Faking a movement by no one seeing it. Então fingindo um movimento, mas simplesmente porque alguém não viu esse movimento acontecer, né? Então aqui, clássica filosofia também, né? Se ninguém viu o movimento acontecer, será que ele realmente aconteceu? No one always finds peace flung, no one chooses to beat my pride down. Ninguém sempre encontra a paz arremessada. Essa aqui já é uma curiosidade. Nessa parte da música ele tá bem contrastante, assim, né? Porque arremessar a paz é uma ideia contrária, né? Porque a paz seria a falta de uma ação agressiva, e arremessar a paz é uma ação agressiva, né? Até porque paz não se arremessa. No one chooses to beat my pride down, então ninguém escolhe bater no meu orgulho, né? Beat my pride down seria a ideia de dar uma surra nele até que o orgulho dele acabe. Então é muito estranho, assim, né? Porque o John não passa a ideia de ser um cara arrogante, de um cara orgulhoso, né? Então encontrar a paz arremessada em alguém que não escolheu acabar com o orgulho dele, né? Então nessa parte aqui, nesse conjunto de frases, eu não faço a menor ideia do que ele quis dizer com isso. E a gente também, assim como o John falou, né? A gente não pode ser orgulhoso e tem que admitir quando não consegue achar um entendimento, né? Eu posso traduzir o inglês aqui, mas o que ele está remetendo nessa parte, eu não faço a menor ideia. Talvez aí seja o desgosto com o final desse relacionamento e ele está simplesmente fazendo uma consciência escrita aí, né? A primeira coisa que vem à mente, ele escreve, ou são coisas tão pessoais dele que é difícil de quem não conhece tão a fundo a personalidade do John conseguir interpretar. Mas vamos continuar interpretando essa letra. Symbols pierce right through me, people fail to be drawn up. Aqui já começa a ficar mais fácil, né? Os símbolos atravessam, né? O pierce, eles perfuram a pessoa, né? Passam através dele. Symbols pierce right through me. Então, os símbolos me atravessam, né? Passam justamente pelo meio do John. People fail to be drawn up, né? As pessoas não conseguem serem chamadas, né? O drawn up é a ideia de um sorteio, né? Então as pessoas elas falham, mas o fail é falhar, mas na verdade elas não conseguem, né? A ideia de não ser chamado, né? Elas não são bem-sucedidas. Então as pessoas não são bem-sucedidas na hora de serem sorteadas, é isso que ele quis dizer. Somewhat fate accumulates. Então, de qualquer forma, de alguma forma, para o destino isso acumula. Então é interessante, né? A pessoa aí não conseguiu ser chamada no sorteio e aí para o destino isso está acumulado. Então já tem uma ideia de loteria, né? Mas para quê? Qual é o prêmio que as pessoas estão se inscrevendo para ganhar? O John deixou em aberto, ou pode ser o relacionamento, né? Pode ser o tema primordial, que é o amor, né? Quando ele fala que os símbolos atravessam, o símbolo passar pelo meio dele pode ser um símbolo muito forte e símbolos primordiais, né? Amor, amizade, alegria, né? Então, símbolos de prosperidade. Loving pain to be clung to. Aí aqui faz sentido com o que eu falei, né? A dor amorosa para se agarrar, né? O clung é o conjugado de cling, que é agarrar, né? A pessoa que é grudenta é o cling, né? É aquela pessoa que se gruda na outra. Então ele está dizendo, né? Amor, a dor amorosa, ela deve ser agarrada. Você deve se agarrar à dor amorosa. Aí faz mais sentido com essa loteria, né? A ideia de achar uma pessoa premiada, os símbolos que passam através dele. Então talvez o símbolo passou, mas não ficou na vida do John, né? Então também pode ser isso, né? E aqui ele já fica mais espiritual. By luminous bodies, only waiting for long signs to be wrong and true to us. Out of place in my own time, drowning thinking that I'm dry. Aqui é interessante. Então, por corpos, né? Corpos luminosos. Aí já dá ideia espiritual totalmente, né? Only waiting for long signs to be wrong and true to us. Apenas esperando para sinais longos para estarem errados, mas verdadeiros a nós. Então, bem interessante, né? Então, talvez espíritos que observam e eles estão esperando sinais que sejam errados para eles, mas são verdadeiros para quem está vivendo nesse plano, talvez, né? Porque quando tu fala de corpos luminosos, é muito difícil tu interpretar alguma outra coisa que não seja o mundo espiritual, mas pode ser também, né? Out of place in my own time, drowning thinking that I'm dry. Aqui é baita poesia, né? Fora de lugar no meu próprio tempo, isso aí, pessoas que têm afinidade artística sempre sentem isso, né? Nasci na época errada. Isso é o clássico, é isso que ele está dizendo aqui. Drowning thinking that I'm dry. Então, eu estou me afogando pensando que estou seco. Aqui é direto, né? Não precisa nem traduzir, eu vou ter que interpretar, mas é fantástica essa poesia, né? Afogando, mas pensando que estou seco. Então, ele não consegue enxergar a realidade. Fantástico.
Holding on to facts that will never be proven, faking an action cause no one is looking. Então eu estou me agarrando a fatos que nunca vão ser provados, bem interessante, já dá uma ideia de espiritual, né? Porque o espiritual é aquilo que não precisa ser provado para ser acreditado. Faking an action cause no one is looking, então ele está fingindo uma ação porque ninguém está olhando, complementa a frase anterior lá que a gente falou, né? Fingindo um movimento por ninguém estar olhando. E aí isso aqui é muito interessante porque fingir uma ação sem ninguém estar olhando não faz muito sentido, a não ser que tu esteja fingindo essa ação para ti mesmo. Talvez a pessoa que ele quer enganar é ele mesmo. Então isso é bem interessante, assim, né? Alta poesia, e isso é muito bom também, né? Às vezes eu reclamo que as pessoas deixam muito claras as coisas, mas aqui ele deixa enigmático demais, mas é interessante a gente poder divagar sobre o que ele pensou com isso, né? Hello when I'm crashing, feel nothing when my life flashes before my eyes. Então, olá quando estou em colisão, né? Em processo, em ato de colisão. Feel nothing when my life flashes before my eyes. Então eu não sinto nada quando a minha vida passa rapidamente pelos meus olhos. Aqui dá a entender uma ideia de acidente, né? Hello when I'm crashing, né? Estou em colisão, estou em processo de colisão, estou pronto a me colidir. Então isso dá a ideia de a vida passar pelos olhos, dá a ideia de acidente, né? E o rockstar e os carros esportes andam de mão dada, né? E nos anos 70 e 80 era rockstar, carros esportes e bebida, então, ou drogas, né? Então os caras se matavam direto ou sofriam magnânimos acidentes, assim. Acho que toda banda tem uma história de capotar um carro, assim. Então isso aqui me remete muito a essa vida do rockstar, assim, né? E aí ele termina a música dizendo "Should throw me down is the content so much", né? Ele repete várias vezes. Então você deveria ter me arremessado, ter me jogado, né? Ter me descartado, essa ideia do throw me down, né? Jogar a pessoa fora. Is the content so much? Será que o conteúdo é excessivo, né? Será que tem muito conteúdo? E aí pode ser a ideia totalmente, né? Falando do próprio John, né? Uma pessoa que não deve ser muito fácil de lidar com ele, porque ele tem essa mente aí espiritual, tinha adição às drogas nas suas épocas que ele usava, ele tem esse lado explosivo, esse lado criativo, esse lado inquieto, então ele não deve ser uma pessoa muito fácil de se lidar ou de se conviver, ou de se ter uma relação amorosa, ao mesmo tempo que ele é uma pessoa que tem muito conteúdo. Então quando ele diz ali, né, is the content so much, será que o conteúdo é demais? Será que tem muito conteúdo? A resposta é sim, né? Mas ele diz, né, should have thrown me down, porque deveria ter me arremessado, ter me jogado longe, ter me jogado fora, porque ele é uma pessoa que não deve ser muito fácil de se lidar na sua vida pessoal, né? Sempre envolvido com muitas tarefas, né? E aí ele diz, I'll be you, I do, né? Então, eu vou ser você, eu vou ser. Então a ideia é de se trocar e se pôr no lugar do próximo. Então essa foi a Song to Sing When I'm Lonely. Tem um entendimento melhor dessa música, né? Eu não consegui aí traduzir algumas coisas porque a poesia dele, e ele foi muito a fundo aí no seu inconsciente, então tem certas coisas que quem não conhece a fundo a carreira e a vida do John Frusciante não consegue desvendar, né? Ou talvez ele deixou aí ofuscado de propósito, né? Tem um entendimento melhor dessa música? Deixa embaixo nos comentários. Quer pedir uma música pro próximo episódio? Deixa embaixo também. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English, e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.